Questão 21. Ela vai cobrar de você conhecimento sobre artigos 37 a 41, principalmente, da Constituição Federal, que são aquelas regras constitucionais concernentes à administração pública. Sempre vale a pena a gente frisar esse detalhe, apesar de ser uma matéria encontrada, um assunto encontrado dentro do direito constitucional, é uma matéria de direito administrativo, sim. Alguns editais até trazem isso no bojo da constituição das questões do constitucional. Mas, necessariamente, em 98% dos casos, você vai encontrar editais colocando esse assunto no direito administrativo. Então, não se assuste. A questão pedindo Constituição Federal, sim. Até porque são regras que você conhece, você estuda, a maioria está no 8.112 também, mas que a Constituição é que traz as regras. Então, vamos dar uma olhadinha. Ele quer verdadeiro ou falso, vamos ver o que a gente pode ver aqui. Primeira fala assim. São estáveis após... A primeira fala assim, são estáveis após 3 anos, certinho até aqui? Perfeito, tá, gente? Até porque, mesmo que você quisesse entrar numa seara de discussão de mas 8.112 fala 24 meses, sim, mas a Constituição, e ele me pediu no edital, e ele me pediu no enunciado Constituição Federal da República, então a Constituição foi quem mudou isso, tornou um padrão, 3 anos, então tá certo. Porém, ele fala 3 anos da posse, e é muito bom você lembrar que a Lei 8.112 nos traz uma regra. Quando você é aprovado no concurso, você primeiro é nomeado, que nada mais é do que um procedimento de convocação para que você assuma seu cargo. 30 dias da nomeação, você tem que tomar posse, até 30 dias da data de nomeação, claro. É um prazo declinável, né? Você toma posse. A posse é quando você é investido no cargo, quando você assume o cargo, quando você se vincula à administração. Porém, a posse ainda não é o momento em que você se torna efetivamente um servidor, ou melhor, você é um servidor, mas em que você não começa a ter direitos como servidor, até porque da posse, 15 dias também declinável para o exercício. Esse é o momento importante. Exercício do cargo é o momento em que você começa a ter contagem de tempo de serviço, direito à remuneração, aposentadoria e outras coisas mais. Não adianta a posse. A posse é apenas a vinculação efetiva. Agora, efetivação da sua presença como servidor é com exercício. Então, questão falsa, afirmativa, aliás, falsa, porque é 3 anos do exercício e não da posse. Tranquilo? A segunda afirmativa diz o seguinte: o servidor público estável perderá o cargo em virtude de sentença penal condenatória. Vamos lá, a gente tem que observar uma questão aqui. Você estudou bem isso, você sabe que o servidor ele pode perder o cargo público após a estabilidade por um processo administrativo que lhe assegura a sua defesa ou por um processo judicial em que ele tenha uma sentença penal condenatória transitada em julgado. E aqui entra um detalhe. Você tem que observar o seguinte: a supressão da informação trânsito em julgado torna a questão errada, sim ou não? Você tem que pensar, olha, tem casos que você suprimiu a informação não torna a questão errada. Mas olha aqui, se você parar para analisar, ele está me dizendo que uma reles sentença penal condenatória, não importando o trânsito do julgado ou não, já estabelece a perda do cargo público. Tá certo isso? Claro que não. Porque se você tiver em condições recursais, você já terá, você ainda não sofrerá os efeitos da decisão. Então, falso. A falta da informação do trânsito julgado torna, sim, a questão errada. Beleza? Próxima afirmativa: se um servidor público estável tiver sua demissão invalidada, demissão injusta invalidada por via judicial ou administrativa, anulação do ato. E a Constituição diz que ele tem que ser reintegrado. 8.112, formas de provimento, reintegração, ou a própria Constituição Federal fala da reintegração. Tranquilo, até aqui está tudo certo. E o eventual ocupante da vaga poderá ser reconduzido, sem direito à indenização. Sim, recondução ocorre em 2 oportunidades. Uma, você é servidor estável, se afasta do seu cargo atual, assume um outro cargo público e lá você sofre exoneração por inaptidão no estágio probatório. Beleza? Você é reconduzido para o cargo anterior. Segunda situação, você, estando num cargo público, sendo estável em um cargo anterior, de novo, perde o seu cargo porque alguém foi reintegrado e você estava ocupando a vaga dessa pessoa demitido injustamente. Então você é reconduzido. Não é indenizado, por quê? Porque você estava recebendo, estava trabalhando. Então não tem que te indenizar bosta nenhuma. Quem é indenizado é o reintegrado. Só que aí você pode até levantar uma questão. Tá, Dalma, só que ele fala assim, o eventual ocupante da vaga poderá ser reconduzido. A jogada está aqui. Não era para ele dizer, aqui mais uma vez, a supressão da informação de que ele tem que ser estável não torna a questão errada? Não. E quando ele usa aqui o verbo poderá, ele diz para você que pode ser que ele seja reconduzido.
Poderá do verbo quem sabe. Depende da situação. Será reconduzido se estável no cargo anterior, se afastado do cargo anterior. Então, assim, e até mesmo por decisões do STJ, do STF, né, até se ele tiver pedido exoneração, ele vai voltar. Então, a questão está certa, verdadeiro, porque ele poderá perder. Eu preciso observar apenas a situação, vai ou não vai. Então, verdadeiro. Por último, por serem atos contrários ao interesse público de grande repercussão social, ilícito praticado por agente público causa prejuízo ao erário, são imprescritíveis. Você tem duas respostas. A própria Constituição vai dizer para você quais são os casos de crimes ou atos imprescritíveis. Em momento nenhum ele fala de ilícito cometido por agente público, né? Ele não vai falar especificamente desse ato, ele vai dizer qualquer um, inclusive pessoas privadas. E segundo, Lei 8.429, a Lei de Improbidade, que dá para você sim, mostra para você que há prescritividade no ato. Então ficou para a gente falso, falso, verdadeiro, falso, letra A. Questão 22. Ele vai trazer para você mais uma vez uma questão sobre verdadeiro e falso sobre a administração pública federal. Então vamos de novo analisar aqui as propostas que ele nos tem e vamos ver o que ele pode nos mostrar nessas questões. É permitida a acumulação remunerada de cargos públicos. Lembrando que isso aqui é uma mistura do artigo 37 com o artigo 38, né, da Constituição Federal, em que você vai estudar a possibilidade de compatibilização de cargos. Lembra que a regra é ser vedado. É vedada a compatibilização de cargos, a acumulação de cargos. Só que existem casos em que isso pode acontecer. Então ele vai falar, é permitida a acumulação, sim. Sendo compatível horário e regime, sim. Quando se tratar de um cargo de professor e um cargo de enfermeiro no Instituto Federal de Educação. Vamos lá. No artigo 37 ele vai trazer três situações. Primeiro, 2 cargos de professor, acumulável. Segundo, um cargo de professor mais um cargo técnico. Terceiro, aí você vai entrar numa seara mais específica, 2 cargos privativos da área de saúde. Esse daqui entra naquela história do um cargo de professor mais um cargo técnico. Porque veja bem, o que significa cargo técnico? Cargo técnico não é aquele cargo que você tenha a palavra técnico no nome, técnico judiciário do TJ, não, isso não tem nada a ver. Técnico é aquele que você exerce atividade graças a uma qualidade, a um conhecimento que você constituiu com um nível superior ou com um nível aproximado a isso. Então, normalmente você pode fazer o técnico em enfermagem. E o cargo de enfermeiro técnico pode ser agrupado sim com o de professor. Advogado, contador, administradores. Então, necessariamente usou-se conhecimento próprio adquirido com nível superior ou equivalência, né? Não que um cargo técnico seja equivalente superior, mas um técnico de contabilidade te dá poderes não tão grandes quanto a graduação em si, mas que te permite também atuar como um técnico. Então aqui, verdadeiro, porque nós temos acumulação legal permitida de cargo de professor com cargo técnico. É importante que o dirigente máximo da autarquia manifeste seu posicionamento pessoal acerca de programa desenvolvido pela instituição, com caráter educativo, informativo e orientação social, uma vez que o ato de administração precisam ser motivados. Bom, primeiro que não, nada a ver atos da administração serem motivados, nem todos são, isso aqui não é uma regra, alguns sim, mas nem todos. Mas o mais importante, o dirigente máximo manifeste seu posicionamento pessoal. Não, lembre-se que nós agimos com o princípio da impessoalidade. O dirigente máximo de uma autarquia tem que manifestar o posicionamento do interesse público. Ele tem que mostrar aquilo que o interesse público e não o interesse pessoal diga. Então, nós estamos confrontando nada mais, nada menos que o princípio da impessoalidade. Então, falso. Próximo. Os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos para o professor que comprovar tempo de efetivo exercício das funções de magistério exclusivamente na educação infantil. Não, o erro está aqui no exclusivamente. Tá? Desde que ele exerça, né, essas funções ou na educação infantil ou na educação básica. Básico ou infantil, agora exclusivamente na educação infantil, não. O erro está aqui na bela palavrinha exclusivo. Sem prejuízo da ação penal cabível, atos de improbidade administrativa acarretarão na suspensão de direitos políticos, sim, suspensão de direito político, na perda da função pública perfeito, indisponibilidade dos bens, sim, e ressarcimento ao erário. Isso aqui é uma cópia descarada, deslavada do artigo 37. Vai ficar bonito o parágrafo aqui, tá? Parágrafo 4º da sua Constituição Federal. Então, nós temos aí, desculpa, eu esqueci de colocar aqui, né, o falso aqui em cima e o verdadeiro aqui embaixo, VFFV, letra A.
Questão 23 vai pedir para você dar uma analisada em algumas afirmativas sobre a Lei 8.112. Então, sem perder muito tempo, vamos lá, vamos olhar. A opção A diz o seguinte: a investidura em cargo público ocorrerá no momento em que o servidor nomeado entrar em efetivo exercício, certo? Nunca. Uma das questões mais normais do mundo. Se o teu professor te encheu muito o saco na Lei 8.112, ele falou para você: investidura em cargo público se dá com a posse. Nossa, que legal, nada mais justo. A posse você está investido no cargo. Exercício é quando você efetiva a tua relação e começa a contar os seus direitos. Agora, posse já é investidura. Então, questão A, errada. Questão B, ou melhor, alternativa B. O concurso público terá a validade de 2 anos prorrogáveis por uma vez. Eu tenho um problema muito sério com essa opção aqui. Mas deixa eu pular para as próximas e voltar daqui a pouco para te explicar uma coisa. C. A administração pública deverá condicionar a inscrição do candidato a concurso público ao prévio pagamento do valor fixado no edital, salvo hipóteses legais de isenção. Gente, até parece certa, só que faltou uma coisa. Isso aqui é do artigo 11 da lei. Faltou uma coisinha. Ele fala para você o seguinte: deverá condicionar a inscrição ao pagamento do valor fixado no edital quando indispensável ao custeio, para o custeio do concurso. Porque se der para custear o concurso de cofres públicos, não há necessidade nenhuma de você estabelecer uma taxa de pagamento de valor e o concurso condicionar a tua relação a isso. Então, porque quando a alternativa C simplesmente diz para você que tem que ter valor prévio. E nem sempre, tá? Nada impede um edital de concurso, um concurso público ser realizado de graça, sem cobrança de valor nenhum. Então, letra C errada, porque faltou ele afirmar para a gente quando indispensável. Não é sempre que vai ter cobrança. Tudo bem que no nosso dia a dia a gente sabe que isso não existe, né? Concurso sem cobrança, mas a lei prevê essa possibilidade. Atribuições, deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao cargo não poderão ser alterados porque há vinculação da administração quanto ao edital. Gente, tem 2 erros aqui. Primeiro, não poderão ser alterados. Gente, atribuição, dever, responsabilidade, isso tudo, o próprio cargo, né, em si o cargo, a remuneração paga ele, o vencimento, pelo menos inicial, tudo isso é estabelecido em lei, as vantagens lei. Então, pode ser alterado? Claro que pode. Nova lei altera o que a lei anterior dizia. Eu posso mudar as suas atribuições, seus deveres, nada impede. Agora, dizer que não pode porque está vinculando a administração ao edital, gente, edital só vincula a regra do concurso, mas o edital não tem porra nenhuma a ver com a prestação do cargo. Então você pega lá, professor, mas meu edital diz atribuições do cargo. Ele copiou a lei que criou o cargo para o qual você está disputando. Então o edital não vai estabelecer nada, tá? O edital apenas faz um Ctrl+C, Ctrl+V, um copiar-colar daquilo que está estabelecido na própria legislação. O servidor não aprovado no estágio probatório será demitido. Todo mundo sabe isso, né? Exonerado. A inaptidão no estágio probatório gerará exoneração do servidor. Vamos voltar para B. B é a resposta, foi o gabarito dado pela banca, mas eu torço do fundo do meu coração, que a prova foi feita no dia 27, né, do 11, e até o momento, pelo menos, eu não vi nada sobre os recursos que foram apresentados. Mas está errado, né, gente? Concurso público terá validade de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. O cara dizer que vai ter com validade de 2 anos significa que é obrigatório que sejam 2 anos de validade. Não, você sabe que existe a possibilidade de que você faça 1 ano, 6 meses, 1 hora e 12 minutos. Concurso público não tem validade de 2 anos, tem validade de até 2 anos. Espero eu que essa questão seja anulada, mas a questão nos trouxe como gabarito letra B. Pô, professor, então por que você coloca essas questões que não estão com o gabarito certo, que a gente não tem ainda uma resposta? Porque independente do que for, dá pra gente estudar o assunto. Independente da resposta, não vai mudar nada a resposta estar certa ou errada. Dá pra gente estudar para a nossa prova específica. Então por isso que eu trabalho. Valeu? Vamos para a próxima. Questão 24, novamente sobre a Lei 8.112, mas dessa vez ele nos disse exatamente o que ele quer. Ele quer saber sobre os atos de posse e exercício. Lembro você que é o procedimento, digamos assim, burocrático para sua efetiva entrada na administração. Você sabe os 3 passos da vida humana: nomear, tomar posse, que é a investidura do cargo, e exercer o seu cargo. Então, sempre tem uma questão em cima desse assunto. É importantíssimo qualquer prova que você vai fazer, tu estudar muito esse ponto, porque esse ponto é muito cobrado. Vai lá no canal do YouTube, lá que tem um curso inteiro sobre 8.112 à sua disposição.
Vamos lá, vamos para as assertivas, alternativas, e vamos ver o que ele me diz. O prazo para efetivo exercício é de 30 dias a partir do provimento. Não. Nomeação para posse, 30 dias. Posse para exercício, 15. Tem dois erros aqui. O prazo para efetivo exercício é de 30 dias. Não, é de 15. Segundo erro, a partir do ato de provimento. Mentira. A partir da investidura no cargo, a partir da posse. Ato de provimento é nomeação. Então, na verdade, eu teria 45 dias se eu for somar o total, né? Se eu quiser exagerar. Então, dois erros gritantes. Já está errado. B. Será anulado o ato de nomeação do servidor que não entrar em efetivo exercício. Já está errado porque, em momento nenhum, a lei fala sobre anulação. Até porque, para anular um ato administrativo, né, gente? Direito administrativo isso. Anulação de ato só quando o ato é ilegal. Então, já está errado aqui. Vamos lá. Da nomeação para posse. Se você não toma posse no prazo legal, o ato de provimento se torna sem efeito. É só isso. É você chegar lá para tomar posse e o cara falar, ó, passaram 30 dias, rasgar a nomeação na tua cara e você ficar #chateado. Da posse para o exercício, se você não exerce o teu cargo nos 15 dias, você será exonerado, porque aqui você já tomou posse, apesar de não estar efetivamente atuando, você já tem obrigações, dentre elas, exercer o cargo em 15 dias, senão exoneração. Então, a B é erradíssima, que ela já fala de anulação, que não tem nada a ver com isso. A posse em cargo público é ato personalíssimo. Mentira! Personalíssimo é o exercício. A posse poderá se dar por outra pessoa. Poderá ser feita a posse por procuração específica dada pelo nomeado. Então você pode nomear um procurador especificamente para aquele ato de posse. Não há nada de errado. Personalíssimo é o exercício. Já pensou? Você passa do cargo, é nomeado, toma posse e manda teu primo trabalhar por você? Isso não existe, né? Então vamos para D. O servidor será exonerado do cargo se não entrar em exercício no prazo previsto em lei. Perfeito, a gente acabou de falar isso lá em cima, né? E para matar, é de 15 dias o prazo para o servidor ser empossado. Mentira, 30 dias. Fácil, né? Então vamos para a próxima. Bom, vamos lá, questão 45, antes que você me xingue. Não, eu não estou pulando. Poxa, foi da 24 para 45, o Dalmo não sabe nem contar. Não, a prova fez isso. A prova da questão, entre as questões 25 e 44, cobrou outros assuntos, cobrou outras situações que não necessariamente direito administrativo. Então, ela só voltou a tratar do direito administrativo em si, até porque é uma prova de gestão pública, cobrou administração, cobrou outros detalhes, na questão 45, tá? Então, só para você saber. Bom, ele vai cobrar de você a Lei 9784, a Lei dos Processos Administrativos Federais. E ele me pede a alternativa incorreta. Eu gosto sempre de pedir isso. Quando for fazer uma questão de prova que ele pedir a alternativa incorreta, pelo amor de Deus, na hora da sua prova você marca a palavra errada, incorreta, bota setinha, faz ela ficar piscando para chamar atenção. Dá um jeito aí, bota uma foto do Fiuk do lado para você lembrar. Se bem que se você for normal você não vai nem querer olhar mais para a foto do Fiuk. Mas dá um jeito de chamar atenção, porque a gente está tão acostumado a procurar a alternativa correta que quando ele pede a incorreta, às vezes a gente pode, né, acabar dando mole na questão. Então vamos lá. A. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, atendimento a fins de interesse geral. Perfeito? Sendo vedada, em qualquer hipótese, a renúncia total ou parcial de poderes ou competências. Aqui já encontro o erro, porque a própria Lei 9784 diz que é vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo o previsto em lei. Lembre-se, né, gente, que sempre tem a porra de uma exceção. Você aprendeu isso na língua portuguesa. Toda regra tem uma maldita exceção. E é lógico, né? Inclusive a regra de exceção, que tem uma regra, tem uma exceção. Lembre-se de perguntar isso para o professor de português da sua sala de aula. Mas é claro que sempre tem alguma coisa. Ainda mais quando se fala em lei, né? Sempre tem um jeito de fazer alguma coisa. Então falar que em qualquer hipótese é vedado, não. Sempre vai ter um salvo nessa história. Então acaba ficando B certa. Um processo pode iniciar-se de ofício ou a pedido, claro, que é processo administrativo, judicial não. Judicial não existe início de ofício, mas administrativo sim. É impedido de atuar em processo o servidor ou autoridade que tem interesse direto ou indireto na matéria, é meio óbvio, né? Até no processo judicial isso. Se você tem interesse direto ou indireto, eu não posso atuar como decisor, eu não posso participar da junta de conciliação. Eu não posso participar da junta de julgamento, da comissão processante, e por aí vai. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de legalidade e revogá-los por conveniência ou oportunidade.
Claro, clássico do direito administrativo, estuda-se isso lá em Atos. Se você não lembra muito bem disso, lá no canal do YouTube tem um vídeo sobre Atos, sobre extinção ou desfazimento dos hábitos administrativos. Sim, a palavra desfazimento existe, antes que alguém me pergunte. Toda hora vem um aluno, pô, desfazimento, palavra feia, faz parte, né? Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem dia do começo e incluindo-se do vencimento. É um clássico de contagem do prazo, né? Meio óbvio pra gente, muito fácil, questão tranquila, pedindo apenas o texto legal. Mas mesmo que você não soubesse metade do que está aqui, só de olhar a letra A você já matava, né? Beleza? Então, vamos para a próxima. Questão 46, continuando aí cobrando sobre a Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal. Ele diz para você, ele está pedindo para você desistência, extinção e sanções. Então, de novo, ele me pede afirmativa errada, informação errada, alternativa incorreta. Então, vamos cuidado, vamos com calma, para a gente não errar. Alternativa A. Interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou ainda renunciar a direitos disponíveis. Muita gente pode até achar essa questão errada porque ele fala em renúncia de direitos. Ah, Dalma, eu estudei processo do trabalho, você não pode renunciar a direito. Eu estudei processo penal. Gente, isso aqui é processo administrativo. O nosso regimento é extremamente distinto. Quando você estuda administrativo, normalmente a primeira aula é sobre princípios e tal. Você começa a enxergar muito o quanto o processo administrativo se distancia do processo civil, do processo judicial comum, melhor dizendo. Então eu peço muito cuidado a você quando for estudar, para você perceber isso. Muita coisa que não serve lá, serve aqui. Inclusive, renúncia de direitos. Sim, não tem nada errado. Aliás, só para te dizer, você encontra todas essas respostas no artigo 51 da Lei 9784. Tá? Se você for lá, seus parágrafos, você vai encontrar essa questão. Então, a letra A está certa, não é isso que eu quero. Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia de um deles extingue o processo. Gente, pelo amor de Deus, né? Tem vários interessados. Um desiste, todo mundo se... Não, né? Quase que saiu a palavra. Todo mundo se ferra? Lógico que não. Erradíssimo. Ah, mas eu nem sabia disso. Mas, porra, lógica. Se eu estou entrando com um processo administrativo que tem vários interessados, um abriu mão, não quer dizer que para todo mundo vai acontecer. Os efeitos só serão válidos para aquele que apresentou, que manifestou seu interesse em sair, desistir ou renunciar do processo. Tá? Então, mesmo que você não conhecesse nada sobre esse assunto, pô, na boa, tá muito fácil. O resto estão todas corretas, somente leitura. Então, vamos logo para o próximo. Questão 55. De novo, né, nós pulamos para uma questão mais à frente, porque as questões que se encontravam nesse meio termo aí, nenhuma delas era interessante para o direito administrativo. Tá? Para falar sobre a Lei 8666, Lei de Licitações. E isso tem uma coisa que você deve ter visto já em outras questões comentadas. Eu sempre falo isso. Nas minhas aulas presenciais eu falo, gente, modalidades licitatórias, isso cai sempre. Então, modalidade de licitação, artigo 22, cai toda hora. Ah, você tem vídeo? Tenho, no YouTube. Ah, mas eu não tenho vídeo. Tá, você tem professor. Ah, eu estudando sozinho. Beleza? Foca em modalidades. Ele vai dizer assim, ó, estabelece norma geral sobre licitação, contrato, blá, 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 blá. De acordo com o artigo 22, são modalidades exceto. Eu quero saber qual é a única modalidade que não é prevista pela Lei 8666. Muita gente pode ter errado essa questão, porque viu aqui, ó, concorrência sim, tomada de preço sim, convite sim, concurso sim. Apesar de que eu tenho um problema com isso aqui, ó, porque a modalidade é concurso, mas nada impede também ele falar concursos, tá? Mas é estranho. E pregão. O erro de muita gente está aqui. Galera, o pregão não é previsto na Lei 8666. O pregão foi criado, desenvolvido, previsto pela Lei 10.520. Então, cuidado que muita gente põe o pregão como na lista da Lei 8666, na lista, né, de modalidades de licitação, como se o artigo 22 prevesse. Não. Até nos meus vídeos eu falo, pregão modalidade licitatória? É. Mas ele foi bem direto, ele me pediu o artigo 22 da lei. O artigo 22 não prevê o pregão. Tá, isso aqui foi acrescentado, foi criado pela Lei 10.520, 2004, salvo engano da minha parte. Beleza? Então, questão fácil, tranquila, vamos para a próxima. Questão 56, volta a falar da Lei de Licitações 8666, porém ele vai chegar para você e vai cobrar de você conhecimento da Lei 8.883. Bom, na verdade não é muito bem conhecimento. Essa lei ela trouxe as modalidades ou as formas que você pode utilizar, tipos de licitação dentro das modalidades licitatórias. Então o que essa lei fez foi trazer o artigo 45 para a Lei 8666, ajustar o artigo 45 e dizer para você o seguinte, dentro das modalidades licitatórias,
com exceção da modalidade concurso, porque lá você já estudou, você sabe que o concurso necessariamente é para análise da melhor técnica ou do melhor conhecimento, porque lá é um concurso, né? É técnico, é artístico, é científico, então aqui não tem como você trabalhar outros tipos. Mas existem algumas formas. Você pode fazer uma modalidade de licitação com o tipo menor preço, procurando a melhor técnica, procurando técnica e preço, ou através do maior lance ou oferta, que aí você está falando sobre alienação de bens, como ele diz aqui, concessão de direito real de uso. Concessão de direito real de uso, normalmente você acaba entrando na concorrência, né? Alienação de bens também, mas você acaba entrando também em alguns casos aqui, por exemplo, no leilão. Agora, maior lance e técnica é impossível, não tem como você juntar um procedimento em que você busca a venda ou busca a transferência de um algo e ao mesmo tempo uma técnica. Se você parasse para analisar essa questão assim, só pela lógica, você já matava. É impossível você ter lance e técnica misturados. Ou você tem o lance e oferta, ou você tem a técnica, ou no máximo, uma análise técnica e preço. Porque aqui não é lance para aquisição, aqui é preço que vai ser cobrado, que vai ser firmado no contrato, tá? Então, questão tranquila, você encontra isso no artigo, caso você queira olhar, 45 da Lei 8666. Questão 57, continua a fonte de licitação, e vocês que me perdoem, mas eu não vou nem perder tempo com essa questão. Porque olha só, ele vai falar sobre aquisição de bens e serviços através do pregão. Tá, beleza. Que poderá ser de dois tipos, segundo a legislação. Não, mas não estudei pregão, mas não conheço pregão, blá blá blá. Gente, pregão só pode acontecer por duas modalidades. Ou você está lá, ou você faz remotamente. Então não tem nem para onde fugir. É óbvio que a resposta é a letra B. O pregão pode ser presencial ou pode ser eletrônico. Que, aliás, a modalidade mais comum do mundo é o pregão eletrônico. Né? Até para concurso agora ninguém está fazendo. Imagina? Então, né, sem perder tempo. Vamos para a próxima. Desculpa, mas esse vídeo, né, é só para te dar a resposta mesmo. Continuando o nosso sofrimento em relação à Lei 8666, de novo, licitação. Agora ele me pede necessariamente artigos 24 e 25. Artigos 17, 24 e 25, você estuda alguns assuntos extremamente legais. Licitação dispensada, licitação dispensável e licitação inexigível. Você dispensa ou inexigibilidade licitatória. Mas o mais legal é que ele me pede artigos 24 e 25. Então, vamos ficar no básico. É muito fácil você estudar isso a partir do momento que você percebe o seguinte. A licitação será inexigível quando? Inexigível significa que eu não exijo, eu já dispenso de cara, eu já libero, vou até falar outra palavra, de cara o processo licitatório. Porque na licitação dispensada ou dispensável, naquela situação eu estou liberado de fazer, ou naquela situação algo aconteceu que não me permite a continuidade. Agora, o que é uma inexigível? Não é porque a lei chega e fala, não, nesse caso aqui, por exemplo, guerra, já começa por aqui, né? Você está dispensado só nessa situação. Não, a inexigível é que não tem como licitar. Lembre-se, uma das coisas que você aprende quando estuda licitação. Qual é o alvo da licitação? O alvo da licitação é você ter, acima de tudo, concorrência, para que você possa ter melhor preço, melhor técnica, ou pelo menos você conseguir encontrar um melhor custo-benefício. Porque muita gente acha que a licitação é para contratar a empresa mais barata. A empresa mais barata é uma bosta de serviço, e é o que acontece muito no Brasil. Mas a licitação não foi desenvolvida para isso, ela foi desenvolvida para, primeiro, produzir concorrência, que nós queremos concorrência, e segundo, estabelecer a você uma possibilidade gigantesca de conquistar um bom trabalho por um bom valor. Né? Então, assim, quando você fala que a licitação é inexigível, é porque não dá para você conseguir concorrência. A licitação será inexigível em todos os casos em que não tem como concorrer. Não existe concorrência. Por exemplo, produto exclusivo. Só a empresa, só aquela marca necessariamente produz aquilo. Então não tem como você licitar. Se você está procurando aquele produto especificamente que só uma produz, não tem como. Ou conhecimento exclusivo. Só tem uma empresa no Brasil que faz aquele tipo de trabalho. Não é que ela oferece aquele produto, mas o serviço é especializado. Para que eu vou licitar se só vai aparecer um no final das contas? Então é perda de tempo. E a terceira situação é o artista aclamado pela opinião pública ou pela crítica. Imagina, banda do Dalmo e Jota Quest. Você vai contratar quem, amigo? Então, assim, é só você lembrar, inexigível é quando não tem possibilidade de concorrência. Produto exclusivo, técnica própria, exclusiva ou especializada, né? E artista, profissional artístico, que seja reconhecido tanto pelo grande público, o Wesley Safadão, fazer o quê, né? Quanto pela crítica.
Então, se você olhar só desse conhecimento, você já mata. Porque, veja bem, vamos lá. Analise afirmativas abaixo. 1. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, o processo licitatório é inexigível. Gente, inexigível? Aqui tem como concorrer? Claro que tem. Só que eu não preciso, porque eu estou em guerra. Grave perturbação da ordem. Porra, eu não vou perder tempo licitando. Isso aqui é pressa. Então não é que eu não exijo, é que eu dispenso. Então a primeira já está errada. A 1 está errada porque isso aqui é dispensável e não inexigível. 2. No caso de emergência, calamidade pública, não vou nem continuar. Porque você vai ler isso aqui tudo? Não. Porque se você sabe que é caso de emergência ou calamidade pública, não entra de novo em inexigibilidade. Então eu vou procurar lá no finalzinho do 2 se ele fala que é dispensado ou inexigível. Aí ele fala, o processo é dispensado. Tá certo? Perfeito. Entendeu? Foi isso que a questão me mostrou. Ela está me dando a situação e está dizendo se é inexigível ou dispensável, então eu não preciso nem ler o resto. 3. Quando não acudirem interessados à licitação anterior, e esta, justificadamente, não puder ser repetida. Olha, já houve uma licitação antes. Eu só não tenho como fazer de novo. É inexigível? Claro que não. Se fosse inexigível, nem teria a primeira. Então ele fala no final aqui, ó, o processo é inexigível. Errado, é dispensável. Se fosse inexigível, repito, eu não teria nem a primeira. 4. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico. Opa, profissional artístico. Diretamente através de empresário, desde que consagrado pela crítica ou pela opinião pública, será inexigível ou perfeito. Então estão corretas apenas 2 e 4, letra D. Difícil, gente? Não, né? É só você não se matar com artigos 24 e 17, que é coisa pra caralho. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 59, a última questão de direito administrativo da nossa prova do Instituto Federal de Brasília. Ele vai falar de novo da Lei 8666, porém, ele vai trazer o outro lado dessa lei. Lembre-se que a Lei 8666 não é conhecida só como Lei de Licitações, mas também como Lei dos Contratos, ou LLC, como alguns gostam de chamar. Lei de Licitação e Contratos Administrativos. E no seu artigo 61, a grande marca dela é dizer o que eu preciso ter dentro de um contrato para que esse contrato seja considerado efetivo. Porque são coisas obrigatórias. Aí eu pergunto a você, ele quer o certo e errado? Ele quer de novo o que está errado. Então eu vou procurar 4 certos e 1 errado. Gente, isso aqui de novo é só pensar. Eu nunca estudei o artigo 61. Beleza, vamos pensar comigo aqui. De baixo para cima. Sujeição de contratos às normas da Lei 8666. Bom, se a lei estabelece regramento de contratos, então é óbvio que eu preciso me sujeitar, o contrato está sujeito às normas que a lei trouxer. Né? Isso aqui é para aquele cara que acha que a Lei 866 só fala de licitação. É que nem a Lei 9784, que fala do processo, mas também traz regras sobre atos, né? O número do processo, é meio óbvio que eu preciso disso. A finalidade licitatória, eu acho que é meio claro que eu preciso disso. Mencionar o nome das partes e representantes. Porra, vai fazer o quê? Vai esconder? Ser lavrado em cartório de notas. Isso que não é problema nosso. Isso aqui não é nada a ver com a administração pública. Nosso contrato é contrato administrativo. Isso aqui não é um contrato da administração. Isso aqui não é um contrato comum. É um contrato administrativo, âmbito administrativo. Então é óbvio que lavrar em cartório de notas não está nem um pouco previsto nessa lei. Beleza? Então matamos aqui as questões do IFB.